Palmas, Horizonte, 14 de julho de 2021, 1.340 metros de altitude. Estamos mostrando aqui um pomar tradicional de macieira, implantado na década de 70, com porta-enxerto Maruba Kaido, vigoroso, copa Fuji ou Gala. Vejam que aqui a densidade de plantas é de 400 plantas por hectare, espaçamento de 5 por 5. Esse sistema não é mais implantado hoje, então é um sistema já em extinção. Copas frondosas, altas, que requerem um intenso poda de encurtamento. Observem aqui como são vigorosas as podas, né? Mesmo assim há lançamentos muito vigorosos de ano que tem que sair com a poda de produção, né? Requer muita mão de obra, tanto para poda quanto para raleio, uso de escadas para colher essas frutas, uso de escadas para fazer raleio, a dificuldade também na hora da pulverização da cauda atingir o interior da copa, um alto sombreamento de plantas muito intenso, né? E isso prejudica o desenvolvimento da fruta com homogeneidade de coloração, aquelas que ficam no interior da copa, então ficam com uma coloração sempre menos intensa do que as que estão de fora, então há uma heterogeneidade muito grande na qualidade de frutos. Ao lado então do pomar tradicional, implantado lá na década de 70, nós temos um outro que está sendo substituído, né? Uma fila também com Fuji, só que agora porta-enxerto ananizante, um M9, então já dá para aproximar mais as plantas. Consequentemente, nós temos menos vigor da cultivar copa. Temos uma formação de mais número de esporões, brindilas mais curtas, né? E aí uma outra coisa importante no sistema de condução inicial é o arqueamento. Veja que aqui ainda temos os indícios, né, do sistema de amarrio, e esse arqueamento inicial, inclusive às vezes até negativo, né, em relação ao eixo principal, ele é fundamental para reduzir vigor. Né? Então, aproximando mais agora, nós vamos observar os ramos produtivos. Né? Esses ramos que têm mais de 10 centímetros, né, nós chamamos de brindila. Em geral, na brindila, a gema terminal é uma gema mista, produtiva. Né? As gemas laterais, muitas vezes, na maioria das vezes, no caso da Fuji, são gemas vegetativas. Na Gala e na Eva já tem gemas laterais também mistas, que vão produzir flores. E os esporões? Os esporões são essas estruturinhas com menos de 5 centímetros, todas elas portadoras de gema florífera terminal. E às vezes mais de né? Uma gema, em caso de alguns esporões, que tem gemas laterais também. E ao lado do pomar anterior, nós mostramos um outro pomar, agora um pouco mais adensado, 2 metros por 4. Né? Observem a condução inicial com arqueamento intenso, negativo. Né? Isso facilita então a diferenciação de gemas florais, a formação de esporões, a formação de brindilas laterais produtivas, muito importante. Né? Veja que esse ramo, né, ele foi intensamente arqueado, ele formou brindilhas produtivas, todas elas portadoras de gemas terminais mistas, que são importantes para a produção. As melhores frutas sempre formam em gemas terminal de brindila. E os esporões, né? Muitos esporões também aqui, mostrando então que essa planta tem uma qualidade de gema importante. E quando se quer retirar os ramos mais indesejados na copa, para dar uma abertura, se faz sempre no final do verão. Né? E aí se aplica uma pasta com tinta látex com 1000 miligramas por litro, né? Ou 1 grama por litro de ácido naftaleno acético. Aqui um pomar em torno aí foi implantado em torno de 2009, Gala, copa, Maruba Kaido, que é o porta-enxerto, com interenxerto de M9. Tá? Então é um enxerto intermediário em torno aí de 15 a 20 centímetros de interenxerto, cujo objetivo é segurar vigor. No primeiro vídeo nós mostramos o vigor da copa quando o porta-enxerto é só o Maruba.
Mas o maruba é um porta-enxerto excepcional para resistência de fungos de solo, pragas de solo, só que ele confere muito vigor. Então, se a alternativa, a tecnologia desenvolvida alternativa para segurar vigor foi pôr um inter-enxerto de um porta-enxerto anão M9. Só que neste caso necessita de um sistema de condução, né? Em seguida mostraremos o sistema de condução. Mas aí com isso a gente consegue adensar a planta, né? Colocar em 1 metro de distância um do outro. Veja que a copa já fica bem menos vigorosa, não há aquela profundidade, aquele alto sombreamento, né? Isso permite fazer raleio, podas já a nível de solo. Claro que aqui também vai necessitar de escadas, porque a planta foi desenvolvida em altura, mas é muito mais fácil de fazer os tratamentos fitossanitários, né? Consegue atingir o interior da copa, não há sombreamento de fruto, a uniformidade dos frutos em termos de qualidade, de cor, é praticamente bem uniforme. E bastante brindilas produtivas, esporões, né? Muito ricas em esporões ao longo de toda a planta. Isso sem aqueles ramos vigorosos, né? Ramos ladrões vigorosos que nós observamos no pomar inicial. Uma outra coisa importante é a distribuição das cultivar principal e polinizadora. Tradicionalmente no Brasil se cultiva gala e fuge. Então nesse pomar a cultivar principal é a gala, né? Então nós temos 10 plantas de gala e cada na linha, uma de fuge. As duas são produtivas, as duas têm frutos de qualidade, né? E uma poliniza a outra. Como sabem, a macieira é polinização cruzada, uma planta alógama, necessita polinização cruzada, necessita a presença de abelha, em torno de 5 colmeias por hectare. E aí precisa que essas polinizadoras sejam bem distribuídas. Neste caso, 10 para 1 se mostrou insuficiente para ter uma boa polinização da cultivar gala. Então o produtor ele optou por algumas estratégias, né, para melhorar. Uma foi o sobreenxertia, né? Vocês observem aqui no ramo marcado, ele fez no meio então de cada 10 plantas de erva, né, ele colocou de gala, né, ele colocou um sobreenxerto, né, possivelmente aqui um galho de um Malus pumila, somente para fornecer pólen, né. Outra estratégia que ele fez foi de colocar buquê durante o período de floração. Então aqui nós temos aí um resquício, né, buquê com galhos, né, de polinizadora. Isso aqui foi no período de polinização. E por que ele fez isso? Porque o número de fuge que ele colocou foi insuficiente, a floração às vezes nem sempre coincide. Se tem um período de muita chuva, ou sombreado, ou nebulosidade durante o período de floração, as abelhas não visitam, ou é insuficiente número de colmeias por hectare. Então a estratégia adotada de 10 plantas de gala e uma de fuge foi insuficiente, então ele teve que fazer alternativas para melhorar a polinização. Agora estamos em Palmas, a uma altitude de 1.100 metros, então nós estamos com um gradiente altitudinal de menos 290 metros, né? Aqui o acúmulo de frio é menor do que no horizonte, a necessidade dos indutores de brotação, tanto em época, mas principalmente em concentração, são distintas da região de horizonte. Mesmo um pomar também, gala e fuge, só com um pouquinho de estratégia diferente, já vamos comentar. Porta-enxerto, maruba com filtro de M9, pomar implantado em 1999, então portanto com 22 anos. Né? Aqui está um exemplo, né, da reação do que o M9 causa na planta. Então aqui temos mais ou menos uns 20 centímetros de interenxerto M9. Então ele causa esse entumecimento, que é uma espécie de semi-incompatibilidade, e esse que faz segurar o vigor da copa. Veja que uma planta de 22 anos, né, basicamente tem um diâmetro muito pequeno, né? Isso que permite adensar e consequentemente fazer menos alto sombreamento, mais esporões, brindilas curtas e boas, né, para cada brindila. Então é importante o reconhecimento do ramo produtivo. Brindila é um ramo com mais de 10 centímetros, com uma gema mista terminal.
E neste caso aqui na gala, tem muitas gemas laterais produtivas. E os demais esporões, ó, que cresceram. Isso aqui era uma brindila no ano anterior, desenvolveu uma brindila apical e vários esporões laterais, todos produtivos. Então temos um bom número de gema, né? Outros tipos de esporões, né? Outros tipos de esporões aqui com duas gemas, outros esporõezinhos. Isso, muita riqueza de gema mista, então temos uma garantia de boa produtividade. A estratégia do produtor aqui foi distinta. Lembra-se que no anterior 10 plantas de gala, uma de fuge alternada, não resultou efetiva a polinização, ele teve que fazer interenxerto, colocar ramalhetes. Aqui não, aqui nós temos duas plantas, duas filas de gala e uma fila de fuge. E as duas se polinizam bem e tem boas produções. Pessoal, então estamos aqui no IDR, né, é o Instituto de Pesquisa Polo de Palmas, com o Wilson, que é o responsável pela condução do pomar aqui. Nós vamos mostrar agora vários sistemas de condução. Todos eles com porta-enxertos anões, ananizantes, né? Aqui da série CG, que é um dos últimos lançamentos, né, de Cornell University Geneva, por isso CG, né? Então é um experimento que estão sendo testados vários porta-enxertos, alguns deles estão se dando bem, outros nem tanto. Mas enfim, sistema de condução para porta-enxertos anões é obrigatório, então é um custo elevado, né? Nós temos aqui os palanques de eucalipto tratado, né? As hastes, o palanque principal, que sustenta o palanque principal, os arames, 1, 2, 3, 4, né? Cada linha é um porta-enxerto diferente. Esse daqui é o CG 969, tem vários, né? CG 11, CG 210. E esse sistema de condução aqui é o sistema Guyot. Eu gostaria então que o Wilson falasse um pouquinho para nós, né? Como que se conduz esse sistema, né? Vocês observem aqui o porta-enxerto, aqui a cultivar copa, essa é a cultivar Fuji Suprema, Fuji Suprema, né? E veja que aqui ocorreu uma inversão, né, das duas hastes principais que foram arqueadas, quebrando a dominância. E evidente que cada haste surgiu hastes secundários, né? E aí, claro, os esporões produtivos, né? Wilson, fala um pouquinho para nós aí como é que é esse sistema de condução chamado Guyot. Esse sistema Guyot é muito usado na uva e na Itália, então, os produtores experimentaram em macieiras e com excelente resultado. Invertendo os ramos, há um surgimento de líderes, vários líderes mais uniformes, devido a essa inversão dos ramos principais aqui, tá? O desafio, esse experimento foi feito em 2019, né? E ainda nós estamos aprendendo o sistema, né? Vai para a terceira folha agora? Vai para a terceira folha. Nós temos alguns problemas assim de brotações, né, de esporonamento, e o desafio nosso é fazer com que esporone todos esses líderes centrais aqui, esses líderes, e que a macieira produza semelhante à jabuticaba, quer dizer, ao fruto grudado aqui no líder principal. Cada haste desse a gente está deixando em torno de 8 líderes, tá? Alguns líderes que sobressaem, nós não estamos enforcando mais, nós estamos eliminando ele porque o enforcamento não dá resultado adequado. O anelamento não está dando certo. Não. O espaçamento aqui, nesse sistema aqui, nós usamos 3 metros entre linha e 2 metros entre planta. 6 metros quadrados por planta. Sim, mas a gente observa que 2 metros entre planta está legal, mas o espaçamento entre linha nós podemos reduzir ainda em 50 centímetros. Muito bem. Tá? Aqui também no IDR, num outro sistema chamado muro frutal, né, com as plantas espaçadas em 1 metro e 10, né, entre as plantas e 3 nas linhas. 2,5 na linha. Então vocês observem como ali é o panorama dele, né, de fato um muro frutal. Eu chamo um 2D, né, porque não tem essa dimensão interna na copa. Isso que, então eu gostaria que o Wilson falasse aqui também com a série CG, né,
esse experimento, vários porta-enxertos LCG, comentasse um pouquinho sobre esse sistema, já muito mais gemas produtivas do que o buiô que nós vimos anteriormente, né? Este sistema muro frutal foi implantado também em 2019 e essas linhas aqui estão no CG também. Como o professor falou, usamos espaçamento de 1,10 m, mas a gente recomendaria diminuir para 1 metro. Tá? O espaçamento entre linhas aqui foi de 2,5 m. Tá? A gente observa muitos galhos produtivos, muitas brindilas, ó, muitas brindilas, esporões, tá? Então, um sistema realmente que coloca a fruta diretamente dos raios solares. Então, a gente observou nessa produção passada um fruto com um vermelhidão, um vermelho intenso. E a gente observa que, embora o espaçamento seja 2,5 m, não existe sombreamento interno aqui no pomar. Então é bem interessante a cor da fruta nesse sistema. Esse é um sistema que parece que vai se estabelecer no Brasil, né? Com certeza, porque para agricultura familiar principalmente, que tem pouca área, né? Tu vê que num hectare, no espaçamento normal, você usa 2.000, 2.200 plantas por hectare. Nesse espaçamento de 1 metro a 2,5 entre linha, você pode chegar a 4.200, 4.500 plantas por hectare. E pelo que a gente observou até agora, não afetou em nada a produtividade dos pomares. Muito bem, mas depende do sistema de sustentação, né? Então aqui tem 6 fios, 6, 7, 8 fios. Agora um outro sistema, o sistema chamado Vetrelis, né? Que consiste em arquear, plantar as plantas em 70 centímetros e dar uma condução em torno aí dos 40 graus, 45 graus, né? Então forma duas paredes frutais, né? Como seria 2 muros frutais, né? Isso diminui um pouco o vigor e aumenta o número de gemas, né? De gemas, esporões e brindilas com gemas mistas. Por favor, Wilson, qual a tua impressão desse sistema? Nossa impressão desse sistema é muito boa, porque o que observou foi, devido à condução da planta, há uma insolação e ventilação muito grande no interior da planta. E isso resultou numa coloração bastante intensa da fruta. Tá? Então é um sistema usado em Nova Zelândia, nos Estados Unidos também, no Chile já estão usando esse sistema, né? 70 centímetros entre linhas, entre plantas, é um sistema bem adensado, né? E poderia usar 4 metros entre linha. Se tivesse uma outra linha aqui, nós íamos observar um túnel aqui, ó, tá? Então vocês observam a disposição da planta, ela é uma planta arqueada, uma média aí de 40 a 45 graus, uma para lá, outra para cá, né? E o que a gente observa é que nesse sistema há bastante esporões, tá? Brindilas, e diminuiu o surgimento de ramos ladrões. Muito bem. Aqui é um sistema no líder central, com vários CGs, né, vários LCGs, o CG 202, observem quantidade de esporões e brindilas também, um sistema que se adaptou bem a esse porta-enxerto. O que diferencia do muro frutal? Que nós agora já temos ramos voltados para o interior da copa. Claro que aí o espaçamento tem que ser maior, né? No muro frutal, esses ramos aqui eles seriam eliminados e o espaçamento seria um pouquinho mais reduzido, né? Então veja bem, esse ramo, então, o líder central é um líder com vários outros ramos do sistema radial. Wilson, qual é a tua impressão aqui desse sistema com o porta-enxerto? Vantagens e desvantagens? Estas linhas aqui, essas 4 primeiras linhas estão na quarta folha, tá? E esse aqui é o CG 202, como o professor falou. Aqui é diferente dos outros sistemas de condução, porque você já observa ramos aqui direcionados para o interior da linha. Isso dificulta um pouco o trabalho, né? Principalmente dá mais trabalho de arqueamento e também bater ramos, quebrar ramos no trator, com pulverizações, enrossadas e tal, né? Mas a gente está trabalhando então com excesso de ramos na planta e procurar ramos não vigorosos. Aqueles ramos vigorosos, então nós eliminamos eles 100%.
não trabalhamos com redução do tamanho do ramo, porque a gente observa que quando você encurta o ramo, ele é antagônico ao pegamento de fruto, o encurtamento de ramo. Então a gente prefere eliminar o ramo todo e trabalhar com ramos mais curtos, né, para você ter um espaço aqui no interior da planta para você trabalhar com máquina. No muro frutal, agora com 1 metro de distância entre uma planta e outra, né? E veja que são alternados. Aqui tem uma planta, falha ali, outra aqui, falha aqui, tem uma aqui. Então essa é a alternância, forma um muro frutal. A distância entre as linhas é de 3,5 metros, né? E aqui é 1,5 metro. Tá? Então as duas conduções aqui, né? O sistema, os arames, o sistema de condução. E a quantidade de brindila produtiva, esporões são bem interessantes, né? Aqui bastante esporão, bastante brindila produtiva, né? Qual que é a cultivar aqui? Aqui é a Julieta. A Julieta. Então a cultivar de baixa necessidade de frio. Eva e Julieta, baixa necessidade de frio. Gala e Fuchsia, a gente diz que para nós aqui é alta necessidade de frio, mas na verdade elas são intermediárias, porque as altas mesmo são aquelas que se cultivam na Europa, né? E aqui a gente não produz. Wilson, fala um pouquinho sobre esse sistema. Esse sistema aqui é um muro frutal, o sistema de condução das plantas é muro frutal. Você observa que não tem ramos na direção interior aqui da linha e nem para lá também. Então ela está só numa disposição assim longitudinal. Essa variedade aqui é a Julieta, né? Essas linhas aqui a gente implantou em 2018. O que observamos aqui nesse sistema além da cor da fruta, o calibre. O calibre da fruta realmente foi impressionante nesse sistema. Dá para usar aqui em torno de quase 5.000 plantas por hectare nesse espaçamento.